Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Antes de prosseguir, como de costume, gostaria de fazer um convite para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você ficará sabendo. Pessoal, hoje não tenho informações para trazer aqui para vocês sobre a revisão da vida toda. Ou melhor, não tenho atualizações para trazer para vocês sobre a revisão da vida toda. A última informação que eu trouxe no vídeo anterior é a mesma. Não tivemos atualizações, houve aquelas petições de manifestações e o processo ainda está suspenso até a devolução dos autos pelo ministro Zanin. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção nesse vídeo de hoje. Você que é aposentado, você que me acompanha aqui no canal, está sempre analisando as informações que eu trago, porque você tem interesse em saber como está a revisão da vida toda. O que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje é sobre os tipos de revisões que existem. Porque muitas pessoas estão interessadas na revisão da vida toda, já fizeram o seu pedido de revisão da vida toda, só que ela não sabe que existem possibilidades de outra revisão. Ontem, o senhor entrou em contato aqui conosco no escritório com interesse de fazer a revisão da vida toda. No entanto, a aposentadoria dele foi em 2020. E já sabemos, né, que aposentadorias concedidas após a reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, né, benefícios concedidos após essa data não têm direito à revisão da vida toda. Nesse caso que eu citei para vocês, como o segurado ele já havia enviado, né, todos os documentos para análise, suas carteiras profissionais, todos os documentos necessários ali, carta de concessão, CNIS, eu resolvi analisar o benefício dele, porque ele teve todo esse trabalho de enviar a documentação, então eu resolvi analisar o benefício dele. E pasmem, o benefício dele terá um grande aumento. E vou explicar para vocês detalhadamente nesse caso e chamo a atenção de vocês. Prestem atenção nesse vídeo, porque eu já tive muitos casos, já veio ao meu conhecimento, pessoas que já entraram com a revisão da vida toda, só que muitos advogados, o que eles fazem? Eles só fazem ali o cálculo da revisão da vida toda, só ficam visualizando ali as regras da revisão da vida toda e não analisam outras possibilidades de revisão. Aqui, quando eu pego para analisar um caso, eu analiso, né, os critérios da revisão da vida toda, mas eu olho todas as informações também. Se foram considerados todos os vínculos, se foram utilizados todos os salários de forma correta, então eu analiso o benefício ali de forma geral. Se a pessoa não tem direito da revisão da vida toda, ela terá a possibilidade de outra revisão. Cerca de 90% dos benefícios concedidos pelo INSS são concedidos de forma errada. Por isso que é importante fazer essa análise geral e por isso que eu chamo a sua atenção para você ficar atento nesse vídeo. Por quê? Porque às vezes você está tão focado e interessado na revisão da vida toda e de repente você tem outra possibilidade de revisão, seja de tempo de contribuição, atividade concomitante. As opções são inúmeras, né? Atividade concomitante, salários que não foram considerados pelo INSS. Nesse caso que eu quero mostrar para vocês, o segurado ele tinha um vínculo na carteira e o INSS não considerou. 4 anos de vínculo nessa carteira, praticamente. Ele não considerou esse vínculo. Então eu refiz o cálculo dele, utilizando esses 4 anos, e o benefício dele aumentou significativamente. Eu vou mostrar aqui para vocês a carta de concessão desse segurado. O pedido dele foi realizado em 5 de fevereiro de 2020, benefício concedido no valor de R$ 1.196,78. Ocorre que nesse caso, como eu mencionei, esse segurado ele tinha um vínculo de 1980 até 1984. O INSS ele não considerou esse vínculo. Vou mostrar aqui um documento que eu analiso ali no processo administrativo. Veja aqui onde eu estou passando o mouse. Aqui o INSS colocou 1/10/80, data início e data fim 1/10/80. Então não considerou aquele tempo que ele precisava, que era legítimo, né? Só foi calculado um dia no tempo de contribuição. Porém, esse vínculo ele existiu,
O segurado ele trabalhou. Inclusive esse vínculo, a cópia da carteira profissional, consta ali no processo administrativo. Vou mostrar aqui para vocês. O vínculo desse que eu mencionei para vocês é de 20 de outubro de 1980, lá no PA que eu digo é o processo administrativo, consta a data início 1 de outubro de 1980. E a data de saída, né, a data fim desse vínculo é 27 de fevereiro de 1984. Qual que é o detalhe desse cálculo aqui, dessa revisão? Esse segurado é uma aposentadoria por idade, ele se aposentou por idade em 2020. Ao utilizar, né, ao corrigir esse período, eu lancei a data correta, ele passou a possuir 18 anos de contribuição, um pouco mais de 18 anos de tempo de contribuição. Nesse caso, o sistema que eu utilizo, né, todos os sistemas previdenciários, eles são alinhados com a mesma forma de cálculo com o sistema do INSS. Ele identificou que esse segurado ele entrava na regra de contribuição única. Qual que era a regra da contribuição única? Né, se vocês nunca ouviram falar, alguns já conheceram contribuição única. Essa regra ela veio por meio da reforma da Previdência. Ali no artigo 26, parágrafo 6º, ele permite que o segurado ele descarte todos os salários de contribuição que venha prejudicar o valor do seu benefício, desde que seja mantido o período mínimo para a pessoa se aposentar até julho de 94. Ou seja, o segurado ele tem 18 anos, nesse caso que eu trouxe para vocês. 18 anos de tempo de contribuição. Descartando os salários que prejudicam o benefício, será descartado também o tempo de contribuição. Porém, deve ser mantido o tempo mínimo que ele precisa, aposentadoria por idade 15 anos. Nesse caso, eu alterei, incluí esse vínculo à data correta, o sistema identificou que ele possuía 15 anos até julho de 94, fez o descarte de todos os salários que prejudicavam o benefício dele e manteve só o maior salário. E aí ele aplica a regra de cálculo do benefício. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui foi o resumo. Aqui, nessa informação aqui, ó, D significa de descarte. Tem outra página acima, mas eu vou mostrar só essa. Ele descartou todos os salários. Esse segurado ele possuía 43 salários após julho de 94. Então, foram descartados todos os salários e manteve apenas um salário, que era o maior salário, 5.335,92. O coeficiente da aposentadoria dele, 60%. Então, 60% de 5.000, 3.201. E ainda o sistema traz a informação aqui, ó, salários e tempo de contribuição desconsiderados de acordo com o parágrafo 6º do artigo 26. Para vocês entenderem melhor, o artigo traz o seguinte: poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização desse tempo que foi excluído. Ou seja, pode descartar o período que prejudique, né, os salários que prejudiquem o benefício, desde que mantenha o tempo necessário. E foi o que aconteceu aqui. Foram descartados 42 salários, manteve um, e o benefício dele foi para 3.201. Ele tinha um benefício concedido de 1.167, 1.196. O valor da causa desse caso aqui, 152 mil, uma ação. Então, esse segurado, ele me procurou para fazer a revisão da vida toda. Eu insisti, né, eu ia descartar esse caso, porque pós-reforma não tem direito à revisão da vida toda, mas eu resolvi analisar e esse segurado, esse senhor, ele vai ser muito beneficiado com essa revisão. Ele foi prejudicado, porque é um direito, né? Também sabemos que houve uma lei, né, houve a publicação de uma lei em 2022, excluindo a regra da contribuição única. Essa lei ela trouxe limitação, na verdade ela não excluiu a contribuição única. Ela trouxe ali uma limitação, trouxe um divisor mínimo. Porém, esse caso que eu apresentei para vocês, o segurado ele se aposentou em 2020, antes da publicação dessa lei, que altera ali as regras da contribuição única. Então, ele possui direito adquirido. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque não fiquem só interessados em revisão da vida toda, seja cauteloso, né? Procure se informar se o seu advogado, quando ele analisa o seu benefício ali,
segundo as regras da revisão da vida toda, se ele também faz uma análise geral para verificar se o seu benefício ele foi concedido corretamente. Eu tenho alguns casos aqui no escritório e eu fiz revisão da vida toda e também fiz uma revisão pontual, né? Nós chamamos de revisão pontual, existe outro tipo de erro. Então são duas ações paralelas. Eu tenho vários casos assim, o benefício estava errado, fiz a revisão e posteriormente eu fiz a revisão da vida toda considerando a revisão daquele benefício. São vários fatores que podem apresentar de erro ali na sua aposentadoria. Muitas vezes você não sabe que foi concedido errado, você não sabe que se o seu benefício ele foi considerado o seu tempo de contribuição, se foram considerados salários corretamente ali no cálculo da sua aposentadoria. Tá? Eu utilizei, né, o título ali da revisão da vida toda, mas para chamar a sua atenção que está sempre interessado somente na revisão da vida toda, para te mostrar que existem muitas possibilidades de revisão do benefício. 90% dos benefícios concedidos pelo INSS são concedidos errados. Então, espero que eu possa ter contribuído com vocês com essa informação. Se você ainda não fez nenhum tipo de revisão, se ainda não fez a revisão da vida toda, procure um escritório capacitado, que entenda sobre direito previdenciário, que entenda sobre revisões, sobre concessões de benefícios, né? Porque já tive muitos casos de pessoas que vieram falar comigo e às vezes inclusive casos de pessoas que destituíram seus advogados de forma espontânea, passaram o caso para a gente. Quando eu vou analisar o caso, o cálculo está feito completamente errado. Na maioria dos casos, as pessoas, né, o profissional ali, o advogado, seja um perito que faz um cálculo, tem considerado somente os salários do CNIS, né, que é a partir de janeiro de 82, e não consideram o período anterior. É comum eu ver esse tipo de cálculo, mas, na verdade, tem que ser feito o cálculo de todo o período de contribuição, lançar todos os salários, utilizar os documentos que comprovem os salários de contribuição do aposentado antes de janeiro de 82, porque não constam ali no CNIS. É utilizar a carteira profissional. Existem vários tipos de documentos que você pode comprovar os seus salários antes de 82. Então, esse vídeo é para deixar uma dica para vocês, tá bom? Agradeço muito a presença de todos vocês e até a próxima.